Eduardo morava no bairro de Botafogo, com sua esposa Cristina e seus 2 filhos, Sérgio e Cristiano. Ele trabalhava escrevendo recomendações de automóveis. Um dia, soube de um acidente envolvendo um jovem e um dos carros dos quais ele havia recomendado no artigo. Se sentindo culpado, repensou todo o seu propósito de vida como pessoa e como jornalista. Eduardo anunciou durante o jantar em família que havia pedido demissão. No mesmo jantar, Sérgio soltou a seguinte frase: deveriam pegar esses pivetes e metralhar todos eles e também jogar uma bomba nas favelas, pois havia sido assaltado. Na manhã seguinte, Eduardo foi a um botequim e se lembrou que já esteve ali antes na época em que fazia sua pesquisa sobre o jornalista, cujo era o autor de O Cortiço, Aloysio de Azevedo. No botequim trombou com Zeca, o rapaz que lavava seu carro. Ficaram conversando e por fim perguntou se poderia alugar o apartamento de Zeca por 10 dias. Em outro jantar, Eduardo começou a falar sobre o livro O Cortiço. Disse que tinha um projeto em mente, no qual ele iria recriar o cortiço como ele seria nos dias atuais. Logo, anunciou que havia alugado por 10 dias o apartamento de Zeca e que iria para lá no fim de semana. E disse que Sérgio iria também, pela frase que havia soltado no outro jantar. Cristina e Cristiano iriam para Búzios, enquanto Eduardo e Sérgio iriam para o apartamento de Zeca. Eduardo e Sérgio foram comprar roupas no brechó, para se disfarçarem entre os moradores da Cabeça de Porco. Foram almoçar no botequim e o pai lhe explicou que iriam fazer uma pesquisa de campo. No dia da mudança, chegaram na praia de Botafogo e no prédio havia grades praticamente acabadas. Um bêbado dormia ali no chão, havia dezenas de camelôs e estavam pichadas as paredes, grades e muros. O apartamento deles era o 1043. O prédio tinha 54 apartamentos em cada um dos 15 andares. Chegaram ao apartamento e entraram. Era minúsculo. Desceram para comer algo. No elevador, encontraram uma morena bonita, da idade de Sérgio. Eduardo acordou com um grito. Era uma briga de casal do outro lado da parede. Então, pegou suas anotações e transcreveu toda a briga do casal para os papéis. Lembrou de um trecho de briga de marido e mulher em O Cortiço, e escreveu em suas anotações também. Aloysio de Azevedo seguia à risca um dos princípios do naturalismo. Ele tratava o cortiço como um ser vivo, que nascia, crescia, mudava de personalidade e sofria. De repente, escutou-se batidas na porta. Eduardo foi abrir. Era um velhinho que perguntava por Zeca. Eduardo explicou que ele não estava, pois foi visitar sua família. Disse que era amigo dele e estava no Rio à procura de emprego. Perguntou se o senhor gostaria de alguma ajuda. O velho disse que Zeca o levava todo domingo para tomar sol. Eduardo se ofereceu para fazer isso e o velho só aceitou após ele insistir. Foram até onde o velho morava para buscá-lo. Eduardo aproveitou para olhar o máximo que conseguisse do apartamento, pois ele queria examinar os apartamentos por dentro. Quando o elevador chegou, entenderam por que o velho precisava de ajuda. O elevador não parava rente ao chão, e sim quase 2 palmos acima. Chegando no apartamento, Matias pediu para que Eduardo e Sérgio o ajudassem a guardar as compras, pois já haviam ido no mercado. Eduardo fazia isso anotando mentalmente cada detalhe que via no apartamento. Aproveitou para conferir a fita. Conseguiu gravar todas as falas do velho para transcrevê-las depois. Matias pediu para o garoto ir buscar um frango assado para comer com pão que trouxeram do mercado. Quando estava sozinho na rua, pensou em fugir. Porém, ele se sentiu muito culpado. Não voltar com aquele frango seria uma maldade muito grande. E, além do mais, ele poderia fugir outra hora. Encontrou a menina do elevador na fila da padaria quando foi comprar o frango. Seu nome era Ana. Ela contou que foi para o Rio de Janeiro estudar jornalismo. Ana chamou-o para o ensaio do Britadeira no 934. Era uma banda de forró. Sérgio voltou animado e Matias perguntou o motivo. Ele disse que Ana tinha o chamado para o ensaio no 934. Eduardo ficou com receio de deixar o garoto ir, mas Matias falou que não tinha com o que se preocupar. Matias acendeu seu cachimbo e, depois de uma longa bafurada, perguntou para Eduardo por que ele não tirava o gravador do bolso. Eduardo tentou disfarçar, mas não conseguiu e teve de se explicar. Contou toda a verdade. Matias falou que era visível que ele não era quem dizia ser. Eduardo pediu que Matias o ajudasse a se parecer mais com o pessoal de lá. Matias aceitou ajudar e, em troca, o velho pediu que ele pagasse pelas despesas e que, se tudo desse certo, no fim lhe pediria um presente, um sonho. Sérgio bateu na porta do 934. Ana apresentou Sérgio a todos, e pouco tempo depois Sérgio estava tocando guitarra e descobrindo forró. Eles gostaram de Sérgio e o chamaram para tocar no fim de semana seguinte. Ele topou e Ana disse que ia junto. Antes de voltarem, Ana e Sérgio foram comer hambúrguer numa das lanchonetes da praia de Botafogo. Foi então que ele contou a verdade, o que ele e o pai estavam fazendo ali, e pelo brilho dos olhos dela, viu que Matias tinha razão.
Por seu lado, Eduardo ouvia e gravava as histórias do velho. Foi no seu apartamento pegar a câmera digital, fotografou tudo, todo o apartamento, as tarrafas, a janela, o sistema de corda para abrir a porta, a luneta e as poses do velho marinheiro. Era muito melhor trabalhar assim, à vontade. Sérgio chegou elétrico e falante, contando tudo. Eduardo teve a ideia de procurar no livro referências sobre o tipo de música que se fazia num cortiço, a qual a Luísa dedicou um capítulo inteiro a partir justamente da música e das festas. Tratava-se do amor entre dois opostos, Jerônimo, um imigrante português, e Rita, uma mulata baiana. Ele, casado com uma portuguesa, Piedade, e pai de uma menina. Ela, namorada de um negro capoeirista e perigoso, chamado Firmo. Ao longo da trama, Jerônimo e Firmo disputam o amor de Rita. Segunda-feira de manhã, Eduardo lembrou de um trecho em que a Luísa descreveu o despertar do cortiço e correu para suas pastas a fim de anotá-lo. Eduardo repetia a si mesmo as últimas frases do trecho. O prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Era o que acontecia ali. Cada conjugado daqueles abrigava uma tragédia, mas nada impedia que acordassem numa segunda-feira para ir à luta. Naquela manhã, foi até um shopping na praia de Botafogo e comprou 3 exemplares de O Cortiço para eles lerem. De tarde, no apartamento de Zeca, Eduardo explicava como as coisas iriam funcionar. Eles iriam sair por aí perguntando coisas para as pessoas, gravando e fotografando. Um aposentado vivia do concerto de bonecas de porcelana, outro fazia restaurações de quadros e criava cenários em gaiolas, e havia uma senhora que alugava vagas para dormir. Alguns apartamentos eram ateliês de artesãos, outros haviam se transformado em oficinas. Matias o guiava pelos corredores, apontando e contando histórias. Eduardo iria transcrever com calma as entrevistas. Ele queria analisar e procurar como Aloísio fez para relatar minuciosamente os ambientes e os personagens. Sérgio e Ana também conversaram com pessoas de cidade, ouviram sonhos e necessidades, e Sérgio ficou marcado pelo que todas as histórias tinham em comum, uma luta obstinada pela vida. Todas as pessoas de cidade já se viravam há muito tempo, e estudar e comer 3 vezes por dia era uma sorte. Ter um quarto exclusivo, um sonho inatingível. Privacidade, um luxo. A cada biografia, Sérgio percebeu que seus amigos eram pessoas cheias de caprichos, para que a maior desgraça era ter de usar um tênis nacional. Ele reconheceu-se como um deles. Teve uma crise de identidade. Ele e Ana estavam sentados juntos e precisavam falar perto por causa do barulho do tráfego. Se aproximaram e deram um beijo rápido. Viraram para a Baía de Guanabara calados. Iam começar a falar juntos. Riram e deram outro beijo, mas dessa vez longo. Durante os 10 dias de pesquisa, os 4 costumavam se encontrar no apartamento de Zeca. Ana e Sérgio já haviam produzido mais de 20 fitas com depoimentos de jovens e gravado todo tipo de sons que se ouviam nos apartamentos, corredores e bares da região. Eles passavam horas discutindo sobre o livro e Eduardo gravava tudo. A maior mudança tinha sido a de Sérgio. O garoto parecia ter descoberto a vida naqueles poucos dias. Os 10 dias se aproximavam ao fim, e Eduardo e Sérgio teriam de voltar para casa. Já tinham material mais do que suficiente e sabiam que sempre poderiam voltar ao apartamento de Matias, pois tinham feito um amigo de verdade. Numa tarde, todos eles foram à praia de Botafogo. Eduardo e Matias tomavam cerveja quando o velho disse que precisava ir ao apartamento 337. Haviam feito compras no mercado naquela manhã. Matias pegou uma das sacolas cheias de produtos e Eduardo empurrou-o até o 337. Bateram na porta e foram atendidos por um velhinho muito magro que mal andava. O apartamento fedia xixi. Havia uma velha deitada na cama de casal que tinha tido um derrame cerebral. Eduardo esvaziou a sacola, haviam produtos de limpeza e com grande dificuldade, Matias jogou sabão em pó no chão do banheiro e fez ele mesmo a limpeza. Deixaram o macarrão com salsicha pronto numa panela e saíram. Matias explicou que os dois não tinham ninguém para cuidar deles. Disse também que os vizinhos se revezavam. Cada dia do mês, alguém ia, limpava o banheiro e deixava a comida pronta. Antes de ir embora, Eduardo disse a Matias que queria fazer um passeio pelos lugares que Aloísio de Azevedo descreveu no livro e gostaria de mostrar algo importante para eles, mas era segredo. No dia seguinte, Eduardo pegou o livro e o caderno de notas e deu início à excursão. Passaram por várias ruas descritas no livro Cortiço por Aloísio de Azevedo. Foram na Rua Bambina, onde ficava o Cortiço verdadeiro, caminharam até a esquina com a Rua Barão de Lucena, onde no fundo de um conjunto de prédios modernos ficava uma grande montanha de pedra, que era a pedreira de João Romão. Enquanto Eduardo explicava cada detalhe dos lugares, Ana estava encarregada de gravar e Sérgio de tirar as fotos. Depois de algumas ruas e mais explicações, chegaram em frente a uma estação do metrô do Botafogo. Colado à parede moderna, havia um pedaço de muro antigo, então Eduardo apontou para ele e disse que aquele muro era o que ele queria mostrar desde o início, mas ninguém entendeu nada. Eduardo explicou então, emocionado, que aquele pedaço de muro pertencia ao cortiço do qual seus avós tomavam conta, onde ele tinha sido criado até os 10 anos de idade. Ele ficava lá o dia todo para que seus pais pudessem trabalhar. Suas primeiras imagens de infância tinham sido ali, em um cortiço.
Eduardo disse ao filho: Eu fui um pivete, garoto, desses que ficam de olho nos tênis importados dos outros. Matias disse que a emoção lhe dava sede e foram para um bar na praia de Botafogo. A tarde chegava ao fim, os 10 dias de pesquisa também. Eduardo queria que Ana continuasse ajudando-o com o livro e perguntou se poderia contratá-la como pesquisadora. A menina ficou realizada e aceitou. Ana e Sérgio foram ao cinema. Eduardo pagou a conta e começou a empurrar a cadeira de rodas de volta à cabeça de porco. No caminho de volta, parou em um orelhão e ligou para a mulher em Búzios. Ela atendeu, e Eduardo pediu para ela esperá-lo no cais de Cabo Frio de carro daqui a uns 4 dias. Disse também que Sérgio levaria a namorada. A mulher se espantou com o fato de seu filho estar namorando. Ele disse que sairia da Urca e iria pelo mar de Traineira encontrá-la. Cristina, sem entender nada, perguntou o porquê de mais uma loucura. Eduardo respondeu que era um sonho